A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 17, que fala a respeito da parábola das duas águias e da videira. Você sabe o que simbolizam essas duas águias? E o que simboliza a videira? Se você não sabe e quer entender mais a respeito dessa parábola, fica no vídeo até o final que você vai entender. Vamos aqui à leitura, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 2, Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. Versículo 3, e dize, assim diz o Senhor Jeová, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Versículo 4. E arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercancia, na cidade de mercadores a pôs. Versículo 5. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a, a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. Versículo 6. E brotou, e tornou-se numa videira, muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Versículo 7. Houve mais uma grande águia, de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Versículo 8. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Versículo 9. Dize, assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará? Não lhe arrancará ele as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente. Será arrancada pelas suas raízes. Versículo 10. Mas estando plantada, prosperará? Porventura tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. Nesses primeiros 10 versículos, nós, como pudemos fazer aqui essa leitura, vemos que Deus vai até o profeta Ezequiel e diz para que o profeta Ezequiel proponha essa parábola. Parábola é uma história com a qual Deus traz uma verdade espiritual, uma verdade que Deus deseja comunicar para o seu povo. Então, nessa parábola, Deus disse para que Ezequiel fosse até o povo que estava juntamente com ele no cativeiro na Babilônia. Vamos lembrar que Ezequiel foi para o exílio da Babilônia na segunda invasão de Nabucodonosor para Jerusalém. Quando nós lemos o capítulo 24 do segundo livro dos reis, nós vemos que ali está escrito sobre as invasões que a Babilônia fez para a terra de Judá. A primeira invasão ocorreu em 605 a.C. e Daniel e os seus amigos foram levados para o cativeiro com a primeira leva para a Babilônia. Depois, no ano de 597,
Nabucodonosor foi até Jerusalém, destituiu Joaquim ou Jeoaquim. Tem, de acordo com a versão da Bíblia que você ler, vai estar em algumas versões Joaquim, outras vai estar Jeoaquim, e levou Joaquim preso para a Babilônia juntamente com a segunda leva. Ezequiel foi para a Babilônia nessa segunda leva, juntamente com outros exilados para o cativeiro. E depois ele levou Joaquim e colocou no trono de Judá o rei Zedequias, que também se chamava Matanias, de acordo com o texto de 2 Reis, capítulo 24. Então, mais tarde, o rei Zedequias se voltou contra o rei Nabucodonosor. E ele quis escapar da submissão da Babilônia. E então, no ano de 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, queimou a cidade a fogo, e uma parte foi queimada a fogo, outra parte do povo foi morta pela espada, e outra parte do povo que conseguiu escapar do fogo e da espada se refugiou em outras terras, foram dispersos, foram espalhados por outros lugares. Nós já fizemos a leitura do livro do capítulo 5 do profeta Ezequiel, onde Deus traz essa revelação para Ezequiel, dizendo para Ezequiel que cortasse os seus cabelos, pesasse em uma balança, dividisse os cabelos em 3 partes, os cabelos simbolizavam o povo, e depois a primeira parte ele deveria queimar a fogo, a segunda passar a espada e a terceira espalhar pelo vento. E essa revelação que Deus trouxe para o profeta Ezequiel no capítulo 5 era a revelação de como a destruição de Jerusalém aconteceria. Agora, nesse capítulo 17, Deus está trazendo uma informação a respeito daquilo que já tinha acontecido com o povo de Judá, daquilo que estava acontecendo no presente deles, né, no momento em que eles estavam vivendo, e daquilo que haveria de acontecer. Então, para entender o capítulo 17, nós precisamos saber dessas invasões que a Babilônia fez em Jerusalém. A primeira em 605 a.C., onde Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. A segunda em 597, quando Ezequiel foi levado. Nessa segunda leva, o rei Jeoaquim ou Joaquim foi levado cativo para a Babilônia, e no lugar dele, Nabucodonosor colocou o seu irmão Matanias, que também é chamado de Zedequias. E por último, o rei Zedequias se revoltou contra Nabucodonosor, buscando apoio do Egito para poder se insurgir contra a Babilônia, porque não queriam mais ficar como tributários, como submissos da Babilônia. E por essa razão, Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano de 586, queimou a cidade a fogo, destruiu a cidade, carregou todos os utensílios do templo para a Babilônia, e Jeremias, o profeta Jeremias, era o profeta que estava lá em Jerusalém, trazendo as profecias em nome do Senhor, dizendo para que o rei Zedequias abrisse os portões da cidade e se rendessem ao rei da Babilônia, porque Deus queria que o povo ficasse como escravo da Babilônia, e que se eles obedecessem ao Senhor, se submetendo ao rei da Babilônia, não haveria destruição na cidade. Mas o rei Zedequias ouviu outros profetas que entregavam profecias falsas e que diziam que o Senhor daria vitória para o povo de Judá sobre
o exército da Babilônia. Então, agora que nós fizemos essa explanação sobre o que aconteceu, nós podemos entender Ezequiel 17. Deus está dizendo para Ezequiel assim: propõe uma parábola para o povo e usa uma comparação com a casa de Israel. E diz assim, versículo 3: assim diz o Senhor, uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro. Essa grande águia está se referindo à Babilônia. Deus está dizendo assim, ó, a Babilônia é uma águia de grandes asas. Quando fala de águia de grandes asas, está dizendo que a Babilônia, nesse tempo, tinha um exército poderoso. É uma grande águia. É uma águia que tem grandes asas. É uma águia que representa um povo forte. De farta plumagem, quanto mais plumagem uma ave tem, mais rápido ela pode voar. Ou seja, destaca mais uma vez a força do exército da Babilônia. Cheia de penas de várias cores, fala a respeito da grandeza, da beleza. Quando nós falamos aqui de várias cores, nós estamos falando aqui de uma terra que é próspera, de uma terra que era uma potência na época. E ela veio ao Líbano. O Líbano é muitas vezes retratado na Bíblia como um lugar que tem muitas belezas. No Líbano existem os cedros. Os cedros são árvores que têm um tronco bastante grande e forte que pode ser usado para construções. Então, Deus aqui está usando uma linguagem figurada, simbólica, para dizer assim, a Babilônia, que é essa grande águia, que tem um exército forte, que tem grandes asas e de farta plumagem, e que é um povo, o povo mais próspero da atualidade, veio ao Líbano, ou seja, veio para um lugar bonito e levou o mais alto ramo de um cedro. Os ramos, eles simbolizam os reis, simbolizam as autoridades. É como se você tivesse uma árvore e os seus ramos representam as pessoas que ocupam os cargos de poder. Então aqui Deus está dizendo assim: a Babilônia veio até Jerusalém e levou o mais alto ramo de um cedro. Veio ao Líbano, ou seja, veio até Jerusalém. Aqui o texto fala que veio ao Líbano, mas não significa que Nabucodonosor foi até o Líbano. Significa que o povo de Judá, o povo de Jerusalém, na época em que sofreu a invasão de Nabucodonosor, a segunda invasão, quando Ezequiel foi levado cativo e o rei Joaquim foi levado cativo, a Jerusalém, o reino de Judá, era um reino muito próspero, era um reino onde havia bastante riqueza, bastante firmeza. A majestade do reino de Judá era reconhecida por Deus. Então Deus, ele usa essa comparação, dizendo assim, fazendo referência ao Líbano, porque o Líbano tem belas paisagens. É como se Deus dissesse assim, quando Nabucodonosor entrou no ano de 597 em Jerusalém, vocês eram como o Líbano. Vocês eram uma civilização forte, bonita e próspera. Vocês eram como os cedros. Ou seja, o cedro representa força, representa poder. E essa grande águia veio e levou o mais alto ramo. Como eu falei, os ramos são as autoridades, as pessoas que estão numa árvore. O mais alto ramo representa o rei Joaquim. Então, Deus aqui está falando, Deus está contando uma história por meio de uma parábola, com a finalidade de falar para o povo de Israel que a revolta de Zedequias, que se aliaria ao Egito, seria fracassada, porque não era apoiada por Deus. Então Deus aqui está
contando o que já havia acontecido. Deus está dizendo assim: a Babilônia já veio aqui, já levou Joaquim, o mais alto ramo de um cedro é Joaquim, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de mercancia. Os babilônios, essa terra de mercancia aqui é a Babilônia. Joaquim foi levado para a Babilônia. E aí, depois que Joaquim foi levado para a Babilônia, no lugar de Joaquim, o rei Nabucodonosor colocou o irmão dele, que era Matanias, que também era chamado de Zedequias. Então, e colocou Zedequias no lugar de Joaquim. O motivo de Nabucodonosor, que é essa grande águia referida no versículo 3, ter invadido Jerusalém no ano de 597, é que o rei Joaquim tinha se revoltado contra Nabucodonosor. A primeira invasão de Judá aconteceu em 605 a.C., quando Daniel e seus amigos foram levados cativos, e o rei Nabucodonosor colocou tributo para que o povo de Judá pagasse para os babilônios. Do ano de 605 até 597, o rei Joaquim foi obediente. Ele foi pagando os impostos para a Babilônia. Mas no ano de 597 ele se rebelou contra a Babilônia. E ele não quis mais pagar os impostos. E foi por esse motivo que no ano de 597 Nabucodonosor foi até Judá, invadiu Jerusalém, tomou Joaquim, que é o mais alto ramo do cedro, e levou para a Babilônia. E nessa vez que Joaquim foi levado, Ezequiel e outros cativos foram levados. No momento em que Joaquim foi levado, Nabucodonosor fez o seguinte, falou: vou colocar o seu irmão Matanias, que também é conhecido como Zedequias, para ser o rei, para governar sobre Judá. Então o versículo 5, quando fala assim, tomou da semente da terra. A semente da terra é Zedequias, é o Matanias, é o irmão de Joaquim. Então ele levou o mais alto ramo do cedro, que era Joaquim, como escravo para a Babilônia, e no lugar ele tomou da própria terra uma semente, que no caso é Zedequias, e a lançou num campo de semente. O campo da semente é a própria terra de Jerusalém, a própria Judá. Tomando-a, a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. Ou seja, Nabucodonosor, nessa segunda vez, que foi em 597, ele invadiu Jerusalém apenas para levar Joaquim, que havia se rebelado de pagar os impostos para a Babilônia, como escravo para a Babilônia, e trocar o rei. Colocou Zedequias e Matanias, mas ele não fez nenhum dano para Jerusalém. Ele plantou Zedequias junto a grandes águas com grande prudência. Isso significa que o Nabucodonosor deixou Zedequias tranquilo e em paz para governar sobre Judá, e a única exigência de Nabucodonosor era que o povo continuasse pagando os impostos, continuasse obedecendo o pacto, a aliança que havia sido feita com a Babilônia. E aí vem o versículo 6, e brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. O que esse versículo 6 significa? Significa que o rei Zedequias, que era essa semente da terra, que foi lançada na terra, que foi plantada nas grandes águas, ele cresceu como rei. Ele prosperou. Aqui a videira simboliza Judá. Significa que ele ficou governando Judá, e Judá, assim como uma videira cresce e prospera, ele prosperou no seu governo em Judá. E essa videira se espalhou para os lados, ela ficou muito larga, mas ela ficou de pouca altura. Pouca altura significa que Zedequias, ele se expandiu como rei em Judá, mas ele não tinha poder e autoridade completo sobre a sua terra, porque eles estavam como escravos, como tributários, eles tinham que pagar impostos, eles estavam sujeitos, submissos à autoridade da Babilônia. Por isso que
Deus fala assim, brotou e tornou-se numa videira muito larga. Deus está dizendo assim, então Zedequias foi colocado como rei pelo Nabucodonosor, que é a grande águia, que simboliza a Babilônia, e ficou de pouca altura, porque ficava tributária, ficava submissa, sujeita à autoridade da Babilônia, virando-se para a Babilônia os seus ramos, virando-se para ela os seus ramos. Os ramos, como nós já falamos no começo, simbolizam as autoridades de um lugar. Então, quando ele fala que virando-se para ela aqui é a Babilônia, virando-se para ela, né, os seus ramos. Ou seja, todas as autoridades estavam se curvando diante da Babilônia, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Ou seja, as raízes, a força da videira, estavam sob o jugo da Babilônia. E tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Quando ele fala que a videira produzia sarmentos e lançava renovos, significa que o reinado de Zedequias estava indo bem. Assim como uma videira produz naturalmente os sarmentos e vai se renovando, o reinado de Zedequias estava indo bem. Estaria indo bem. Aí versículo 7. Houve mais uma grande águia, de grandes asas, e cheia de penas. E eis que essa videira lançou para ela as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio para que a regasse. Essa grande águia, que é a segunda grande águia, se refere ao Egito. Então, a história, né, mais na frente, Deus aqui está contando a história como quem já sabe o que vai acontecer no futuro. Até aqui, quando Ezequiel recebe essa parábola de Deus, só tinha acontecido até aquela parte em que Zedequias estava prosperando em Judá. E Joaquim, que era aqui o mais alto ramo do cedro, tinha sido levado como escravo para a Babilônia. E a semente da terra, que era Zedequias, já tinha sido colocado como rei em Judá. E a cidade, a terra de Judá, estava indo normalmente, prosperando, mas com pouca altura, ou seja, sempre submissos, tendo que pagar impostos para a Babilônia. Mas a partir do versículo 7, Deus está trazendo nessa história uma revelação para o profeta Ezequiel do que haveria de acontecer no futuro. Haveria de acontecer adiante. Deus já fala, houve, e o detalhe, Deus ele fala para Ezequiel contar essa história no passado. Houve mais uma grande águia, como se Deus contasse a história que vai acontecer no futuro como alguma coisa que já aconteceu. Isso revela a soberania de Deus. Assim como os eventos futuros que estão acontecendo hoje, a multiplicação da ciência, a existência de muitas guerras, a apostasia e a falta de fé em Deus e a multiplicação do pecado que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele fez o seu sermão escatológico. O escatológico é aquilo que se refere ao futuro, às coisas futuras, dizendo o que haveria de acontecer e que hoje nós vemos acontecendo. Assim também, Deus contava as histórias para Ezequiel como se aquilo que haveria de acontecer no futuro já tivesse acontecido, porque Deus sabe de todas as coisas. Então Deus aqui está dizendo o que depois, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós vamos ler que mais tarde isso veio a acontecer, que houve mais uma grande águia. Essa grande águia é o Egito. Ela também tem grandes asas. O Egito também era uma potência na época, e cheia de penas, ou seja, também tinha plumagem, e eis que, ou seja, também tinha força, também tinha sua beleza. E eis que essa videira, a videira representa Judá, representa o povo de Deus, representa Israel. Deus está falando, essa videira, ou seja, Zedequias, né,
lançou para ela, para essa segunda grande águia, para o Egito, as suas raízes, e estendeu para ela os seus ramos. Ou seja, os ramos são as autoridades. As autoridades de Israel, no caso Zedequias e os príncipes, foram buscar auxílio na segunda grande águia, no Egito. Para que eles foram buscar auxílio do Egito? Foram pedir apoio do exército do Egito para combaterem contra a Babilônia, contra Nabucodonosor, para ficarem livres de ficarem sob o jugo da Babilônia. Desde as auréolas do seu plantio, ou seja, desde a ponta do seu plantio, para que arregasse. Aí, versículo 8: numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Deus, contando essa história, está dizendo o seguinte: o rei Zedequias já estava numa situação tranquila. Ele foi plantado na sua própria terra, uma terra boa. À borda de muitas águas significa água, simboliza vida, simboliza que a fartura, que não há falta de nada. Onde há muitas águas, há plantio, há todo o ciclo de alimento necessário para uma população. Aqui, levando em consideração que Deus está comparando Judá, o seu povo, como uma videira, a videira teria a borda de muitas águas, ela não se secaria, ela teria tranquilidade. Estava ela plantada para produzir ramos, ou seja, para ter os seus reis, as suas autoridades, governando com tranquilidade, e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Agora o versículo 9: dize, assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará? Essa pergunta que Deus manda Ezequiel fazer para o povo que estava ali no cativeiro, era como se Deus dissesse assim: faça uma pergunta agora que você contou a história. Essa videira que lançou as suas raízes e estendeu para a segunda grande águia os seus ramos, ela vai prosperar? Em outras palavras, Deus está dizendo assim: quando o rei Zedequias lançar uma aliança com o povo do Egito para pedir que o exército do Egito ajude o povo de Israel para combater contra a Babilônia, para que eles recebam a libertação de terem que pagar tributos para a Babilônia, ela vai prosperar? Quando essa videira lança as suas raízes e os seus ramos, ou seja, lança a sua estrutura e as suas autoridades pedindo apoio para a segunda grande águia, que é o Egito, ela vai prosperar? Não lhe arrancará ele as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Esse ele aqui se refere a Deus, né? Não lhe arrancará o Senhor, né, as suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Deus está dizendo assim: eles vão buscar o apoio do Egito, mas eles vão ser derrotados, e não vai precisar de muita força para que eles sejam derrotados. Aí versículo 10: mas estando plantada, prosperará? Porventura tocando-lhe vento oriental, de todo não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. Deus está fazendo uma pergunta, dizendo assim: o vento oriental é um vento que vinha do lado contrário. O vento simboliza uma adversidade, uma dificuldade que vem contra você. Então Deus está falando assim: quando ela está plantada, ela vai prosperar? Por acaso, se vier um vento oriental, ou seja, se vier uma dificuldade, um desafio contra o povo de Israel, ela não vai se secar? De todo não se secará? E aí Deus fala: desde as auréolas do seu plantio se secará. Deus está dizendo assim: com certeza vai se secar. Aí vem o versículo 11: então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Versículo 12: dize à casa rebelde. Deus está chamando o povo de Judá e de Jerusalém de casa rebelde,
porque eles não queriam ficar debaixo do jugo da Babilônia, mas queriam se insurgir contra a Babilônia, quando na verdade foi o próprio Deus que fez com que a Babilônia escravizasse o povo, colocasse esse tributo para o povo de Judá, para que eles pagassem o tributo e ficassem tributários, ou seja, submissos para a Babilônia, como um castigo pelo fato do povo fazer adoração a outros deuses. Para nós entendermos esse texto do motivo pelo qual Deus fez com que o povo ficasse submisso à Babilônia, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, nós podemos entender isso. Nós vemos ali, quando lemos o texto de Jeremias, que o povo fazia adoração a outros deuses. E o povo já vinha fazendo isso desde muito tempo. O povo vivia fazendo pactos, alianças com outros povos e adorando outros deuses. E quando Deus queria disciplinar Judá e Jerusalém, Deus fazia isso. Colocava eles sob a escravidão de outros povos, como uma forma de dizer assim: vocês querem adorar a outros deuses? Então eu vou fazer com que vocês fiquem escravos, sujeitos, submissos aos outros povos, para que vocês adorem os deuses deles, já que vocês querem desobedecer. Então Deus agora fala para Ezequiel assim: diga para a casa rebelde o seguinte: não sabeis o que significam essas coisas? Ou seja, Deus contou essa parábola. Duas grandes águias, a primeira grande águia vai até o Líbano, pega o mais alto ramo do cedro. O Líbano simboliza a glória, a majestade do povo de Judá. Não simboliza o Líbano mesmo, o espaço geográfico, mas Deus usa a beleza das terras do Líbano como um símbolo de como Judá estava naquele tempo, para dizer assim, que ele vem e toma o mais alto ramo, que no caso é o rei Joaquim. Ele está no topo do cedro. O cedro simboliza a força, o poder, o governo de Judá. Então a Babilônia é a grande águia. Ela vem, toma o mais alto ramo e leva como escravo para a Babilônia, e no lugar desse grande ramo pega uma semente da terra e coloca essa semente, planta essa semente para que a semente prospere. Ou seja, a semente é Zedequias. Nabucodonosor, que é simbolizado pela grande águia, fez exatamente isso. Levou o alto ramo do cedro, que é Joaquim, colocou Zedequias no governo, e esse governo é depois simbolizado nessa parábola como a videira. E essa videira cresceu pelos lados, se tornou muito larga, mas ela tinha pouca altura, porque ela ficava submissa à Babilônia. Mas essa videira virou-se para uma outra águia, que é o Egito, e foi pedir apoio do Egito para não ficar submissa à Babilônia. Só que essa parte ainda não tinha acontecido. Essa parte da parábola é uma parte que, quando Ezequiel está entregando essa história, é algo que ainda haveria de acontecer. Mas como Deus conhece o futuro e para ele as coisas que vão acontecer já aconteceram, ele fala: quando a casa de Israel, o povo de Judá, fizer esse pacto, essa aliança com o Egito, o que vai acontecer com eles? Ele está perguntando: não sabeis o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. Aqui Deus está explicando a parábola. Está dizendo: olha, o que aconteceu foi o seguinte: o rei da Babilônia veio aqui em Jerusalém, tomou o seu rei e os seus príncipes, e já levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real, que foi Zedequias, e fez concerto com ele. De fato, Nabucodonosor, quando levou Joaquim e quando levou Ezequiel e os cativos no ano de 597 para a Babilônia, fez um concerto com Zedequias, dizendo que Zedequias apenas pagasse os impostos, e ele poderia governar e reinar sobre Judá tranquilamente. E o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra. Foi isso que
Nabucodonosor fez, versículo 13. Versículo 14, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu conserto, pudesse subsistir. Então Deus está dizendo assim, quando Nabucodonosor fez isso, ele fez isso para deixar Judá em humilhação, tendo que pagar os impostos, e para que não se levantasse. Ou seja, era como a videira, que ia se multiplicar pelos lados, mas não ia ser alta. Por isso que a videira era de pouca altura. Para que, guardando o seu conserto, ou seja, para que, pagando os impostos que foram impostos pela Babilônia, pudesse continuar existindo, pudesse subsistir. Aí vem o versículo 15. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Deus está dizendo, quando eles fizerem isso, quando eles se revoltarem e mandarem gente para mensageiros ao Egito, para buscarem exército, cavalos e muita gente, eles vão prosperar? Eles vão quebrar o concerto que foi feito com a Babilônia? Eles vão escapar? Versículo 16, Deus responde aqui, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei, que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. Então Deus está falando assim que o rei Zedequias seria levado como cativo para a Babilônia e morreria lá. Quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 39, quando ocorre a invasão de Jerusalém, nós vemos que Nabucodonosor entrou na cidade, cumprindo-se essa profecia que Deus entregou para Ezequiel. Em várias passagens aqui, no capítulo 5, nós já comentamos sobre o anúncio da destruição futura de Jerusalém, de que o rei Zedequias seria levado como escravo. Deus aqui já está dizendo que quando ele quebrantasse o concerto, ele será levado e morrerá. Aí vem o versículo 17, e Faraó, que é, nem com um grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Deus está dizendo que a segunda grande águia, que no caso é o Egito, não terá força para combater contra a Babilônia. Versículo 18, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Deus está dizendo assim, fui eu mesmo que fiz com que a Babilônia governasse sobre vocês. Quando vocês fizeram um aperto de mão e fizeram o pacto para ficarem tributários da Babilônia, eu estava lá. Então, quando Zedequias quer buscar o apoio do exército do Egito para não ficarem mais tributários da Babilônia, Deus não está com ele, porque ele não está pedindo apoio do Senhor, ele está pedindo apoio para o Egito, ele está confiando no exército de um outro povo que não honra e não adora a Deus, com a finalidade de quebrar um pacto e uma aliança que o rei Nabucodonosor tinha feito com Zedequias. E o rei Nabucodonosor deixou que Zedequias continuasse reinando tranquilamente em Judá. Então, na visão de Deus, quando eles buscassem o apoio do Egito para quebrar o pacto, eles estariam violando o acordo. E Deus está dizendo, eu não estou com eles nisso. Versículo 19, portanto assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Veja que Deus fala, fui eu que fiz esse concerto, fui eu que fiz esse pacto, essa aliança, que fiz o Nabucodonosor deixar os Zedequias governando sobre Judá. Versículo 20, estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Veja que Deus agora começa a falar no futuro, porque essa parte, quando Ezequiel entregou a história da parábola,
contando toda a história de como foi que a Babilônia já tinha invadido Jerusalém, já tinha levado Joaquim, já tinha colocado a semente na terra que era Zedequias, já tinha deixado Zedequias prosperar e crescer, mas a partir daqui para frente, lá na frente, alguns anos depois, Zedequias não aceitaria essa situação, receberia a profecia do profeta Jeremias, e avisando ele, foi Deus que fez esse pacto, foi Deus que fez essa aliança, apenas obedeça a Babilônia, fiquem em paz, porque é assim que Deus quer. Então Deus, quando nós lemos o profeta Jeremias, nós vemos que o rei Zedequias se revoltou, ele não obedeceu à voz do Senhor. Então Deus está falando aqui, eu estenderei sobre ele a minha rede, ele ficará preso no meu laço, eu o levarei para a Babilônia. Zedequias foi preso para a Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia. A rebeldia é não obedecer às palavras de Deus, não obedecer às profecias que o profeta Jeremias entregou para ele, dizendo que era para ficar sujeito ao rei da Babilônia. E Deus fala assim, a rebeldia era uma rebeldia contra Deus, a rebeldia, ele se rebelou contra mim, diz, né, o Senhor diz. Versículo 21, e todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Deus está contando essa parábola, essa história, e trazendo a memória do passado, do que já tinha acontecido, simbolizando a primeira águia como Nabucodonosor, simbolizando o ramo mais alto no cedro como o rei Joaquim, que já tinha sido levado, simbolizando Zedequias como a semente que foi plantada na terra, simbolizando o povo de Judá e de Jerusalém como uma videira que não era muito alta porque tinha que pagar os tributos para a Babilônia. E depois, nessa mesma história, Deus começa a lançar a revelação do que o rei Zedequias haveria de fazer, como as coisas iam acontecer. Alguém pode perguntar assim, Deus fez com que isso acontecesse para que o povo de Jerusalém fosse morto à espada e para que o povo fosse espalhado em todas as direções? Na verdade, Deus, ele deixa que as pessoas tenham e exerçam seu livre-arbítrio. O fato de Deus dizer que tal ou qual pessoa vai ter esse ou aquele destino, não significa que Deus fez com que essa pessoa tivesse um mau destino. Significa apenas que Deus conhece todas as coisas do futuro. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele só fala a respeito das coisas que acontecerão, não porque ele determinou o mal para alguém. Ele simplesmente sabe que aquela pessoa vai escolher o caminho do mal. Então alguém poderia pensar, Deus poderia dar o livramento? Deus fez a parte dele, enviou o profeta Jeremias para que avisasse noite e dia e noite, que era para Zedequias se entregar quando o rei Nabucodonosor invadisse Jerusalém. Mas Deus já sabia que por mais que ele levantasse os profetas para entregar os recados para Zedequias, ele não ouviria. Então Deus aqui conta a história por meio do profeta Ezequiel, que é um profeta que é usado por Deus para falar o que aconteceria com o povo que ficou em Jerusalém e que não foi levado como cativo nessa segunda leva. Então ele vem e fala aqui, versículo 22, assim diz o Senhor Jeová, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Versículo 23, no monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos e dará fruto e se fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas e a sombra dos seus ramos habitarão. Versículo 24, assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde
e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Nessa última parte, Deus está falando que, apesar do povo ser levado como escravo, o povo não ficaria para sempre lá. O povo de Israel foi levado, ficaram no cativeiro durante um período de 70 anos. Mas depois de 70 anos, eles puderam retornar para a sua cidade. Eles puderam reconstruir as muralhas da cidade. Deus usou Neemias para fazer a restauração das muralhas da cidade. Eles puderam reconstruir o segundo templo, onde voltaram a adorar a Deus. Deus usou os profetas Ageu e Zacarias para orientar o povo para que reconstruíssem a cidade. Deus usou Esdras para que fizesse a leitura da lei, para que o povo se arrependesse e voltasse a buscar ao Senhor. Então Deus está dizendo que a cidade seria destruída, mas esse não seria o fim do seu povo. Mas Deus tomaria do topo do cedro, ou seja, o cedro simboliza a força de Judá. Ou seja, Deus está dizendo, eu ainda vejo o meu povo como um povo forte, como um povo que está debaixo da minha proteção, como um povo que está debaixo do meu poder. Eu vou tomar o topo, eu vou tomar o principal dos renovos. Os renovos simbolizam as novas gerações. Eu vou tomar novas pessoas, vou cortar o mais tenro, ou seja, os mais sensíveis, e vou plantá-los no monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, ou seja, haverá novas autoridades, haverá novas gerações e que vão produzir fruto e se fará um cedro excelente. Ou seja, o povo conseguiu reconstruir as muralhas, o povo conseguiu reconstruir o templo, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e a sombra dos seus ramos habitarão. Deus está fazendo uma promessa de que debaixo de Judá haveria toda sorte de pessoas e novas autoridades. Os ramos representam autoridades, novos governantes para governar sobre aquela nação. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta. Essas árvores aqui, Deus está falando a respeito das nações. Todas as árvores, ou seja, os povos vão saber que o Senhor abateu a árvore alta. A Babilônia, mais tarde, foi destruída pelos persas. Ela que era uma nação forte, que era a nação alta, foi depois abatida. Elevei a árvore baixa. O povo de Judá conseguiu recuperar a sua depois dos 70 anos no cativeiro, conseguiu se reconstruir. Sequei a árvore verde. A árvore verde era a Babilônia, ela estava numa época de prosperidade, mas depois que Deus realizou o seu juízo, ela se secou. E fiz reverdecer a árvore seca. A árvore seca, novamente Judá. Passaram por esse tempo de tribulação de 70 anos como escravos na Babilônia, mas voltaram a ficar com as suas folhas verdes, ou seja, voltaram a ter vida. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Deus aqui está, portanto, contando a história do povo de Judá, contando aquilo que já tinha acontecido e mostrando para Ezequiel que Deus já sabia o que haveria de acontecer, quais seriam os passos que o rei Zedequias, que era a semente da terra que estava plantada lá em Jerusalém, haveria de tomar, e o que haveria de se suceder. E Deus, nos últimos versículos desse capítulo 17, mostra que ele conhece além dos tempos. Ele fala assim, porque veja, o povo ficou durante 70 anos como escravos na Babilônia. 70 anos, levando em consideração que as pessoas daquele tempo viviam em média 40, 50 anos, muitas pessoas foram para o cativeiro e morreram no cativeiro. Mas Deus mostra o poder dele, dizendo assim,
A visão que eu tenho vai além. Muitas pessoas vão morrer no cativeiro, mas eu digo que o povo não vai ficar para o resto da vida, não vai ficar para sempre no cativeiro. O povo ainda vai voltar a florescer. O povo ainda vai voltar para a sua terra. Essa árvore que ficou seca, ela vai voltar a reverdecer. E o povo que hoje, a árvore que é alta, que é a Babilônia, a árvore que é verde hoje, ela vai ficar seca. Ela vai ser abatida. Ela vai ser colocada, e aquela árvore que é a árvore baixa, a videira, ela vai ser elevada. Eu vou voltar a estar com o meu povo. A aplicação desse texto é a de que Deus sabe de todas as coisas. Uma segunda aplicação é a de que quando Deus nos dá uma orientação para nos sujeitarmos a certas autoridades, pode parecer aos nossos olhos que aquilo não é bom, mas se o rei Zedequias tivesse simplesmente se sujeitado ao governo da Babilônia e esperasse a providência de Deus, Deus poderia fazer algo melhor que não ferisse o povo. O povo acabou, quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, ali a partir do capítulo 39, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela rebelião de Zedequias, ele destruiu a cidade, queimou a cidade a fogo, matou muitos à espada, e os que conseguiram fugir tiveram que fugir para outras terras. E isso só aconteceu em razão da rebeldia e da desobediência de Zedequias, aquilo que ele julgava que era melhor para ele. Quando Deus fala para você que uma situação é melhor de uma certa forma, é melhor ouvir aquilo que Deus lhe diz. E uma última aplicação é, mesmo quando nós desobedecemos a Deus, como Zedequias desobedeceu, e vem consequências ruins sobre nós, Deus ainda mantém a sua misericórdia. E no tempo certo, ele ressuscita os planos de bondade, de amor que ele tem sobre o seu povo. Então, essa é a palavra de hoje. Deus, ele ainda continua tendo misericórdia e abençoando o seu povo. Tanto que lá no livro de Jeremias, vamos entrar aqui no capítulo 29, Deus chega a falar para o povo, quando eles estavam sendo levados, quais eram, Jeremias escreve aqui uma carta para os cativos da Babilônia. E ele escreve aqui, o que Deus fala para o povo. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O fim que o povo esperava era que eles pudessem voltar para Judá. Aí versículo 12, então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Versículo 13, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Veja que em Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 11 a 14, nós vemos aqui que Deus, ele tem bons pensamentos a respeito do seu povo. Foi o próprio Deus que ele diz aqui, que eu vos lancei, e que ele congregaria o seu povo de todos os lugares para onde vos lancei. Ou seja, foi o próprio Deus que tinha lançado o povo pela sua desobediência para a Babilônia. Por que dizeis, versículo 15, por que dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia? Então veja que Deus sempre levanta os seus profetas para trazer os seus avisos, e quando nós desobedecemos, pagamos as consequências da desobediência, mas no final, Deus, em seu grande amor, em seu grande e excelente amor, sempre traz bons pensamentos a respeito daqueles que confiam nele, para trazer o bem. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Se essa palavra te contribuiu para o teu entendimento a respeito desse capítulo do livro de Ezequiel,
deixa o seu like, compartilha com outras pessoas que também estudam a Bíblia, para que mais pessoas possam se interessar pela compreensão da palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Amém e amém.